Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o tema é a natureza e o propósito dos milagres. Vamos focar nas primeiras experiências de Moisés lá no livro de Êxodo. Isso, a gente vai usar basicamente os capítulos 3, 4 e depois do 6 ao 15. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender o porquê desses eventos sobrenaturais, sabe? Pelo que o próprio texto diz. E, bom, para começar, acho útil definir milagre como a fonte apresenta, né? Sim, por favor. Seriam ações divinas, mas feitas através de um agente humano e que desviam das leis naturais que o próprio Deus estabeleceu. Ah, interessante essa distinção. É diferente de atos diretos de Deus sem um intermediário, tipo a criação. Entendi. E, embora dê para analisar milagres de várias formas, hoje o foco é mesmo o propósito deles lá em Êxodo. Perfeito. Então vamos lá. O começo dessa história é bem intenso, né? O povo de Israel sofrendo mais de 400 anos de escravidão no Egito. Exatamente. Um cenário muito difícil. E aí Deus chama Moisés, num evento espetacular, a sarça ardente. Aquele arbusto que pegava fogo, mas não se queimava. Isso. E pela nossa definição, esse seria um ato direto de Deus, né? Não um milagre mediado por Moisés ainda. Certo. E nesse encontro, Deus se revela, mostra sua santidade, lembra? Tira as sandálias. Sim. E, crucialmente, expressa que conhece o sofrimento do povo. Êxodo 3, versículos 7 a 9, deixa isso bem claro. Ele viu, ele ouviu. Mostra compaixão, então. Muita compaixão. E aí envia Moisés como libertador. Nesse contexto todo de revelação do nome divino, eu sou Yahweh, e da promessa de libertação, É aí que entram os milagres. é aí que Deus menciona que vai ferir o Egito com seus prodígios. Êxodo 3, versículos 19 e 20. Maravilhas, coisas extraordinárias. Prodígios. Então, a primeira conexão que o texto faz é essa. Esses atos estão ligados ao amor, ao caráter salvador de Deus. Faz sentido. Primeiro o amor, a intenção. Mas Moisés, bom, ele hesita, né? Assim, ele logo pensa que o povo não vai acreditar nele. Tá lá em Êxodo 4, versículo 1. E qual a resposta de Deus para essa dúvida? E aqui fica fascinante. Deus dá a Moisés a capacidade de realizar sinais, tipo transformar o cajado em serpente. Ah, os sinais. Percebe a mudança de palavra, de prodígios para sinais? Sim, qual a diferença? Um sinal aponta para algo além dele mesmo, né? O objetivo explícito, segundo o texto, era comprovar para o povo de Israel que Moisés era mesmo um enviado de Deus. Entendi. Uma prova de autenticidade. Exato. Uma ajuda para a fé do povo. E parece que funciona, porque no final do capítulo 4, eles acreditam. Certo. Êxodo 4, versículos 29 a 31. Mas o texto também fala do faraó nesse ponto, né? Sim. E aí a fonte mostra uma dualidade interessante. Como assim? Para aqueles que se recusam a crer, mesmo com a evidência, como o faraó, esses mesmos sinais podem acabar, agravando a culpa dele. Ah, o famoso endurecimento do coração. Exatamente. Êxodo 4, versículos 21 e 22. E é justamente aí, falando da resistência do faraó, que a palavra milagres, no sentido de portentos, maravilhas, aparece pela primeira vez. Que interessante. Então, o mesmo ato tem efeitos diferentes dependendo da recepção. Isso. Pode fortalecer a fé ou, no caso da recusa, confirmar a incredulidade. E essa tensão vai crescendo, né? O que nos leva ao confronto direto no Egito, as pragas. Precisamente. Aqui o foco da narrativa muda bastante. Muda pra quê? Agora é demonstração clara do poder superior de Deus sobre qualquer rival. No caso, o faraó e os deuses egípcios, que eram representados ali pelos magos. Entra a questão do poder mesmo. Sim. O texto fala da mão poderosa de Deus. Descreve as pragas como manifestações de julgamento. Êxodo 7, versículos 1 a 5. E o objetivo é declarado, para os egípcios saberem que ele é Yahvé, o Senhor. E tem aquela disputa com os magos, né? Que no começo conseguem replicar algumas coisas. Exato. O cajado que vira serpente, a água em sangue, as rãs, eles conseguem fazer igual no início. O que é surpreendente, mostra que eles tinham algum poder. Tinham, mas o poder divino sempre prevalece no relato. A serpente de Arão engole as dos magos, né? Sim. E logo depois, na praga dos piolhos, eles já não conseguem mais. E admitem, isto é o dedo de Deus. Reconhecem a superioridade ali. Sim.
E mais tarde, eles mesmos são atingidos pelas úlceras, uma derrota bem direta. Humilhação total. Com certeza. E Deus afirma explicitamente lá em Êxodo 9:10 que faz tudo isso para que o seu poder seja conhecido e para que essas histórias sejam contadas para gerações futuras. Para que não se esqueçam. Exato. E tudo isso culmina, claro, nas últimas pragas e na travessia do Mar Vermelho, o ápice dessa demonstração de poder. Então, resumindo esse mergulho, o que a gente pode tirar? Pelo que a fonte nos diz, esses milagres em Êxodo não foram aleatórios. De jeito nenhum. A análise do texto mostra propósitos bem claros e, na verdade, interligados. Que seriam? Primeiro, demonstrar o compromisso de amor de Deus com o seu povo que sofria. Segundo, validar a autoridade do mensageiro, Moisés, com sinais específicos. E terceiro, manifestar seu poder supremo e seu julgamento sobre quem se opunha a ele, no caso o Egito. Amor, autoridade e poder. Bem conectado. Exato. Uma coisa leva a outra na narrativa. E para a gente fechar, um pensamento que fica desse material. O texto menciona, como você disse, que um dos objetivos era que as gerações futuras contassem essas histórias. Êxodo 10, versículos 1 e 2. Sim, e você é bem enfatizado. Fica a reflexão, né? Como será que o ato de registrar e depois recontar esses eventos tão marcantes molda a identidade, a fé de um povo ao longo do tempo, mesmo muito depois que as testemunhas originais já se foram? Uma ótima questão. O poder da memória e da narrativa na construção de uma comunidade e de sua relação com o divino. Material para muita reflexão.